Eles querem ver aprovada uma resolução que autorize o uso da força contra Saddam Hussein. Mas até agora os esforços diplomáticos foram em vão. Analistas acreditam que a chamada cúpula da crise será nada menos que o prelúdio da nova guerra no Golfo, como mostra de Nova York o repórter Jorge Pontual. O presidente Bush, o premier britânico Tony Blair e o espanhol José Maria Aznar defendem a resolução que autorizaria o uso da força contra o Iraque. Por isso, a reunião de domingo está sendo descrita como um conselho de guerra. Os três vão decidir, ou fazem uma nova tentativa no Conselho de Segurança da ONU, ou retiram a resolução e começam a guerra. Hoje a diplomacia não avançou. Blair e o presidente francês conversaram ao telefone. Chirac se mostrou conciliador, mas continua não aceitando um ultimato. Quer mais tempo para as inspeções, o que Bush e Blair não aceitam. O presidente chileno, Ricardo Lagos, propôs 3 semanas para o desarmamento do Iraque, mas imediatamente o porta-voz da Casa Branca rejeitou a ideia. Lagos falou em nome dos 6 países do Conselho de Segurança ainda indecisos. O presidente Bush voltou a tentar a cartada palestina, um gesto dirigido aos árabes, de olho no apoio deles à invasão do Iraque. Prometeu anunciar um novo plano que levaria à criação de um Estado palestino, mas só fará isso quando o novo primeiro-ministro palestino, Mahmoud Abbas, demonstrar que é ele quem manda e não Yasser Arafat. Com esse impasse diplomático, o que todo mundo se pergunta é que dia começa a guerra. O presidente Bush prometeu avisar a ONU com antecedência para que os inspetores tenham tempo de se retirar do Iraque. E hoje surgiram os primeiros sinais de que essa retirada já começou. A rede NBC registrou em Bagdá o embarque de um grupo grande de inspetores, mais de 25, deixando o Iraque. A ONU negou que já seja a retirada final. Disse que é apenas um revezamento de rotina, mas ninguém chegou para substituir os inspetores que partiram de Bagdá. A ONU tinha 110 inspetores no Iraque. Agora, só restam 70. Nesta sexta-feira, aumentou bastante o tom das recriminações mútuas entre Washington e Londres, de um lado, e Paris e Moscou, de outro. William Vac, você acha que ainda existe alguma chance para a diplomacia nesse encontro aí entre Blair, Aznar e Bush? O encontro tem alguma importância para a diplomacia na medida em que mostra o Bush preocupado ainda em dar ao Aznar e ao Blair alguns dias a mais para ver se eles conseguem convencer os 6 indecisos dentro do Conselho das Nações Unidas. Mas é só isso, é muito pouco. Os americanos estão convencidos de que não precisam de nenhuma votação dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aliás, nem estão preocupados em marcá-las. E já se mostram impacientes com o Blair, a quem acusam de ser o único culpado pelas dificuldades políticas nas quais o primeiro-ministro britânico se meteu. Ou seja, o Blair que se prepare para ir para a guerra sem o endosso legal das Nações Unidas. William, e o que você achou dessa promessa dos Estados Unidos de levar à criação aí de um Estado palestino? Será que isso é capaz de alguma maneira sensibilizar aquelas pessoas que dizem que os Estados Unidos não fazem nada pela paz no Oriente Médio? Não, nem um pouco, nem um pouco. Bush foi muito vago ao falar desse futuro Estado palestino. É um tema que ele aborda só quando recebe críticas muito fortes dos países árabes, que acusam os Estados Unidos de se preocuparem muito com Saddam Hussein e pouco com o sofrimento dos palestinos. Quer dizer, o risco, então, é que a guerra comece sem um consenso na ONU, sem um consenso entre os países da região e ainda sem o consenso daqueles que sempre foram amigos, daqueles países que tradicionalmente são amigos, né? É o grande estrago já provocado pela crise em torno do Iraque. Nós vamos ver domingo nos Açores um eixo, Washington, Londres, Madrid, contra outro eixo muito importante, que é Paris, Berlim e Moscou. A guerra é pelo Iraque, mas a luta é por algo muito mais abrangente. Como é que vai se arranjar um mundo no qual só um país quer mandar? É a nova ordem mundial, parece ser essa, né, William? Muito obrigada, viu? E a iminente guerra do Iraque fez o dólar fechar em alta nesta sexta-feira. No começo do dia, a cotação estava em queda, seguindo o movimento otimista gerado pela divulgação de índices de inflação menores. Veja a reportagem de Carla Modena. Já se percebe nas prateleiras, os preços estão subindo menos. No caso do arroz, óleo de soja, carnes e frango, os preços até caíram. Segundo o IBGE, a inflação começou a perder força em fevereiro. O IPCA, índice usado pelo Banco Central para estabelecer a meta de inflação, ficou em 1,57%, bem abaixo do índice de janeiro. Mas nos 2 primeiros meses do ano,
O IPCA já soma 3,86%, 45% da meta estimada para o ano. Para que os índices caiam, os juros estão cada vez mais altos. A política monetária restritiva consegue segurar a inflação, mas retém o crescimento industrial. Em janeiro, a produção até aumentou 0,7% em relação a dezembro, mas muito em função das exportações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou os resultados do comércio exterior em uma reunião em Brasília, mas também pediu aos empresários que produzam e exportem mais ainda. Isso aqui não é um interruptor de luz que você resolve do dia para a noite, mas há boa vontade nesse sentido de melhorar. De qualquer forma, a melhora no cenário interno ajudou o dólar a cair quase 2% esta semana. O otimismo por causa da inflação fez a moeda fechar em queda 3 dias seguidos. A sequência só foi interrompida nesta sexta-feira. O dólar subiu 0,73% para R$ 3,43. A explicação é a iminência da guerra. Os investidores estão se precavendo contra possíveis más notícias durante o fim de semana. Os investidores provavelmente vão estar preferindo estar com um pouco mais de dólares no bolso para evitar sustos ao longo do final de semana. Pois é, caso a guerra comece na semana que vem, alguns analistas acreditam que a expectativa do mercado de que os juros sejam mantidos no mesmo patamar pelo Banco Central possa não se concretizar. A reunião do Comitê de Política Monetária será na quarta-feira. E veja a seguir, mascates modernos. De porta em porta, venda direta movimenta 6 bilhões de reais. Você fala muita coisa com o Nokia. Fala o que você ama. Fala o que você quer. Fala o que você gosta. Fala o que você pensa. Fala quem você é, mesmo que você não fale nada. Nokia fala por você. Ó, telefone pra você, é o Rafa. Ah, meu dedinho. Meu dedinho. Só se for Antártica. Se o supermercado onde você faz compras é uma... Os produtos são uma... Os preços são altos pra... E você não encontra nenhuma, é melhor você aproveitar as ofertas do Bom Motivo. Maionese Hellmann's apenas R$ 2,98. Suco de frutas Maguari pronto para beber, somente R$ 2,59. Biscoito Tortinhas Adria, 98 centavos. Bom Motivo. Nosso preço é bom. Os outros são uma... Campari, só ele é assim. Hoje, no programa do Jô, eu vou bater um papo com Lucélia Santos e Guilherme Leme. Depois tem a